Fala pessoal, estamos iniciando agora mais um episódio do Resenha do Submundo e hoje a gente está recebendo o zagueiro brasileiro Argos, que atuou na Eslovênia, jogou Champions League. Então, Argos, seja muito bem-vindo ao Resenha do Submundo. E para começar, Argos, eu queria que você falasse um pouquinho, resumindo a tua trajetória no futebol. Você que tem uma carreira muito forte, principalmente fora do Brasil. Primeiramente, agradecer o convite do Rafael, né, que tem seu projeto lá no Brasil e entrou em contato comigo para poder falarmos um pouco mais sobre a Eslovênia especificamente. Mas sobre a minha carreira, né, é sempre um prazer poder relembrar, olhar para trás com muito carinho, sabendo que não foi fácil chegar onde eu cheguei, os níveis que eu atingi. Mas eu posso dizer que muitos dos meus sonhos como jogador de futebol e como criança eu consegui realizar. E comecei muito novo, né? Falando da minha carreira, comecei muito novo no Brasil, no Grêmio. Fiquei até os 13, 14 anos porque eu sou gaúcho. Depois passei para o Juventude também, Atlético Paranaense. Me profissionalizei no Juventude. Com 18 anos, de 7 para 18 anos ali, 2006, 2007. Fiquei ali um pouco na Série A, mas eu não era muito aproveitado. Depois fui emprestado um ano para a Itália. Fiquei no Redina por um ano, ainda no meu último ano de júnior, volto. O Zete, o antigo goleiro, assume o Juventude na Série B, me sobe profissional, fico ali um tempinho e já saio. Aí depois eu fiquei, rodei um pouquinho pelo Brasil, fui para Sergipe ali, não é, é complicado, aquela transição do júnior para o profissional, não é fácil para todos, para mim também não foi. Tive que entender melhor o futebol longe de casa, longe dos meus pais, não era fácil na época e consegui depois já uma transferência para a Eslovênia, porque eu tinha um passaporte comunitário, né, o italiano, e já fui para a Eslovênia e consegui dar os primeiros passos na Europa realmente como profissional na Eslovênia, no Maribor. Legal, Argos. E você falou ali que você jogou no Sergipe, jogou no Grêmio. Eu acredito que muitos jogadores de futebol, às vezes, têm esse baque, né? Quando sai de um clube grande e acaba indo para uma estrutura um pouco menor, né? Como é que foi para ti sair de uma estrutura que tinha um Grêmio para jogar num clube de menor expressão, assim? A realidade é É, totalmente diferente? é muito diferente. Eu tinha mais aquele olhar para o juventude, né? Que foi ali que eu me profissionalizei mesmo. E eu morava embaixo da arquibancada, né? Ali na concentração. Depois ainda ganhava apartamento, porque tu começa aquela transição, começam a te valorizar um pouco mais dentro do clube. Mas depois tu sair para um estado diferente, culturas diferentes, comida totalmente diferente, temperos que eu não conseguia, né? Acostumar, mas ao mesmo tempo era aquela minha última chance, 20 anos, 21 anos, eu era a minha última chance de futebol, eu não queria ir para a universidade sem dar o último chute, o último esforço para poder jogar, e era uma coisa que era importantíssimo para mim, eu consegui ficar longe, entender o futebol, que não é fácil para todo mundo, né, quando tem tua família perto é realmente mais fácil, o carinho da família, tudo, né? Eu estava noivo na época ainda, então não era fácil ficar longe. E tu tá pensando na tua carreira, mas ao mesmo tempo, será que vale a pena? Mas aí eu, não, vale a pena, vou me esforçar. E eu sempre fui nisso focado e nunca deixei as coisas por fazer, nunca desisti de nada e deu tudo certo, graças a Deus. E dali eu consegui ser bicampeão sergipano. Para uma equipe muito pequena, Sergipe, fui bicampeão. Joguei ainda a Série D do Brasil e retornei mais ou menos praticamente o bicampeonato e já fui para a Eslovênia. Então imagina, sair da quarta divisão do Brasil e jogar uma Champions League. E eu ainda estreiei na Champions League com gol. Foi uma coisa de Deus mesmo. E realmente, Argos, o futebol é muito rápido, né? Assim como tu sai de uma estrutura grande, acaba tem que regredir um pouquinho. No ano seguinte, nem imaginaria, talvez estaria jogando na Champions League, né? Nada, nada. Nunca imaginei que eu ia. Meu sonho era tentar jogar a Série B do Brasil de novo, uma Série A. E eu consegui a oportunidade de jogar a Champions League, fazer um contrato de 3 anos que me deu aquele conforto, mas que eu sabia que eu tinha que matar um leão por dia lá, porque ninguém me conhecia. Cheguei desconhecido e uma porta foi aberta e eu tentei me dedicar ao máximo. Aproveitei e consegui ganhar nome lá e prestígio no clube. Bacana, Argos. E tu falou que no Sub-20 também foi para a Itália. O teu começo no futebol, tu já imaginava a tua carreira ser mais internacional do que no Brasil ou não tinha esse planejamento no início? Não, meu sonho sempre foi virar profissional do Grêmio, porque eu era gremista, né, gaúcho ali, e depois jogar e aparecer, seleção, alguma outra coisa assim. Era um sonho de criança como todos, jogar PlayStation, jogava videogame, jogava Champions League no PlayStation, e eu costumava brincar com os meus amigos, ouvir o hino na brincadeira não é ouvir o hino de chuteira, né? Então depois, no futuro, eu realizei isso, mas meu sonho eu nunca almejava chegar tão longe, assim. Então por isso que eu agradeço pelo que eu fiz, mas nunca foi fácil. Eu posso dizer inúmeras vezes que
eu não vou dizer pensei em desistir, mas que eu tive muitas dúvidas se eu ia conseguir atingir um nível grande, viver do futebol, porque brasileiro chegar num país que só tinha eu e mais um de brasileiros, já era visto já mais ou menos, né, preterido. Então tinha que mostrar mesmo na bola dentro do campo que eu estava pronto para a ocasião. Bacana. E como é que surgiu o Maribu na tua carreira, né? Você já conhecia o clube? Como é que veio esse convite? Não conhecia o clube, não conhecia o país. Eu ia jogar, eu estava prestes a disputar a final do Campeonato Sergipano, e aí o empresário entrou em contato comigo, porque viu meu vídeo no YouTube, alguma coisa assim, se não me engano, na época, 2010. E ele falou: Ah, vou estar observando o jogo. Eu falei: Tá bom. Falei com ele italiano, já tinha vivido na Itália, falava italiano, tive aulas de italiano lá na Itália quando tive. E dei a sorte de fazer o gol do título. Aí apareceu no Fantástico, tudo na época. E ele falou: Quer vir jogar Champions League? E eu, jogar Champions League, vou jogar a quarta divisão, que eu não posso almejar tanto, né? Eu tenho os pezinhos no chão. Eu falei: Vou, se me der a certeza, eu vou. E aí eu retornei do título nas férias para Porto Alegre e chegou um fax, na altura do fax, com um contrato lá, e eu tinha que me apresentar em 5 dias. Fui com meu pai na época, porque eu estava meio com medo se ia dar certo. Fui com meu pai e encontrei um empresário lá e assinei o contrato de 3 anos. Foi coisa inimaginável. Muito rápido, né? E como é que é a Muito rápido. estrutura de um clube da Eslovênia e que joga uma Champions League? A estrutura é muito É, acima do que tu é, imaginava? assim, nós temos que diferenciar as coisas. A Eslovênia é um país pequeno no cenário mundial, só que ele é no meio de grandes potências, que é Itália, Croácia, tem perto da Alemanha, Áustria, Hungria. Então ele fica localizado no meio. Então é tudo próximo. Então nós jogávamos, imaginando, tá jogando o torneio, que tá jogando para 1.000 pessoas, às vezes 2.000 pessoas, num domingo, e na quarta-feira tá jogando para 70.000 pessoas. Então tem que ter uma cabeça muito forte. Então eu Sim. aprendi isso na marra também, porque um jogo de Champions League, Liga Europa, que seja, aparece no Brasil. ESPN, Sport TV aparece. Então, um jogo nacional do Campeonato Esloveno não aparecia. Então, eu tinha o dobro de foco nesses jogos. Mas a estrutura do clube era sensacional. Eu não pensava que seria assim. Primeiro que não foi fácil adaptação com neve, com viver assim nesse nível, mas como eu sou do Sul, não foi aquilo também, né? O Sim. frio de Caxias, onde eu vivia, era muito frio mesmo. Mas a culinária era muito tranquila também, mediterrânea, era muito boa. Tinha acostumado com massas e com molhos, era tranquilo para mim. Agora, o clube me proporcionava tudo que eu precisava. Eu era só, como eu mencionei antes, tinha eu mais um brasileiro apenas, e eles nos davam todo o que precisávamos: carro, tinha apartamento, era tudo. O que eu tinha que fazer era jogar futebol, que muitos, eu digo muitos porque eu vivi, presenciei, muitos faziam a mesma coisa, vinha jogar futebol e tinham saudade da família, não conseguiam render. Eu tinha isso, mas não, isso não é nada para mim, vou conseguir porque eu quero aparecer no futebol. E cada um tem a sua cabeça e a sua mentalidade. Então eu digo, se tu não tem mentalidade, não serve para jogar futebol. Tem que ser muito frio e calculista no futebol. E não é fácil, porque vão existir muitas coisas fora do campo, extra-campo, que vão te levar para o lado errado. Só que cada um segue seu caminho. E eu consegui construir um bom caminho. Cabeça boa, né? E como é que é É, o nível do futebol eslovênio? É um campeonato mais forte do que as pessoas podem imaginar no Brasil, porque muita gente é não mais ouve falar do forte, sim. campeonato. É mais forte, sim. Não tem muita noção o pessoal do Brasil. Eu também fui pesquisar como seria o Campeonato Esloveno, como era, né? Estádios e tudo. E os torcedores são apaixonados pelo futebol, especialmente o do Mário, porque é o maior clube do país. Eu lembro de jogos a menos 20 graus, eles iam sem camisa e com tatuagem no peito do clube. Eram loucos mesmo. Então, eu dei sorte nesse ponto porque o meu estilo de jogo era aguerrido, era de carrinho, de esforço, e eu fazia gols também. Eu era. Mas eles gostavam dessa forma que eu via o futebol. Eu jogava com câimbras, eu jogava com dores, não avisava e eu estava pronto para o desafio. Eu sempre idealizei jogos como batalhas, entendeu? Então eu brigava mesmo pelo clube. E eu ia para a imprensa e protegia o clube e eles gostavam disso. Então eu fui mais querido também pela essa parte minha de emoção, de deixar tudo em campo. E eu fui agora, depois de 10 anos, fui receber uma homenagem lá da Champions League e tinha uma bandeira, então tinham coisas que lembravam de mim. O pessoal, eu pensei, não, esqueceram de mim, não veio, depois que eu vim para o Braga, para Portugal, esqueceram de mim, nunca mais fui. Muito pelo contrário. Eu cheguei no aeroporto e o senhor que foi me buscar no carro tremia a mão para o motorista pensando que eu ia voltar a jogar pelo clube.
Eram coisas inimagináveis, como eu mencionei antes, né? Sim. Mas eu tenho muito orgulho disso. E o teu estilo de jogo, que tu falou que se encaixou muito lá, é muito do futebol gaúcho, né? O futebol gaúcho É, tem muito, muito disso, né? muito, muito, muito. Muito, eu nunca desistia de nada, de nenhuma bola. Por onde eu passei, sempre fui capitão, né? Então eu era aquela liderança de não aceitar perder. Então, eu sempre tentei entrar na cabeça dos meus colegas que, cara, não desiste, meu. A oportunidade está ali. E eu já falava por mim, numa Série D para jogar Champions League. Não desiste, cara, a oportunidade está aí. Então, eu tinha jogos de intervalo que nós estávamos mais ou menos perdidos. Eu ia lá e puxava o cara, meu, vamos, meu. Vocês podem mais, cara. Vocês podem aparecer com futebol mundial numa Champions League ou numa Liga Europa. Não fica pensando nesse torneio aqui nacional apenas. Claro que a pressão era, tem que ser campeão, pode perder jogos, porque o Maribor era maior, maior estrutura, o maior clube, que mais pagava, isso e aquilo, maior receita, mas ao mesmo tempo deixa isso de lado e foca em querer crescer na carreira. Então eu já me via um pouco com o olhar de treinador, entendeu? Uma coisa assim, depois que me falavam também. E eu fui para esse caminho também. E como é que é as viagens assim, né, na Eslovênia? É um país pequeno, É a gente pequeno. está acostumado com o Brasil, né? Que são muitas viagens longas. Lá é tranquilo, o jogador vai ter uma vida Nada a muito ver mais com o tranquila, Brasil, né? nada a ver. O país em si tem 2 milhões e meio de pessoas, eu acho. Não, E atravessa o país é Porto rapidinho, né? Alegre? Não tem como. Agora nós íamos de ônibus, né? Era uma, duas, três. O caminho mais longo eram 3 horas e meia, 4 horas, que era na divisa da Itália. E aí, imagina, nesse jogo nós iríamos e dormíamos lá um dia antes. Normalmente a gente, às vezes, concentrava de manhã, almoçava e já ia para o jogo à tarde. Quando o jogo era a partir das 7, nós treinávamos de manhã, almoçávamos todos juntos, íamos para um hotel para jogar à noite. Agora, quando era o clássico, um dia antes. Quando era Champions League ou Liga Europa, um dia antes. Mas era um pouco diferente das concentrações chatas do Brasil, que não é fácil. Mas depois, quando eu saí dali, também eu vi que todos os lugares têm que ter a concentração, porque imagina, tu joga com os jogadores solteiros que vão para a noite também, e tudo Sim. depende deles no jogo também. Então, cada um tem a sua rotina, a sua forma de pensar o jogo, de treinamentos. Mas eu acho que tudo deu certo. Eram mais experientes, mais novos, tudo dava certo. Bacana. E você jogou a Champions League, né? Como é que foi viver esse momento, escutar o hino pela primeira vez no gramado? Ah, foi inenarrável, né? É incrível. Foi incrível realizar um sonho de criança. Poder jogar uma Champions League, poder jogar, escutar o hino de chuteira, né, como tu falaste, mas o mais importante foi eu ter realizado meu sonho de jogar mesmo. Porque jogar com os jogadores que tu só jogava no PlayStation, no FIFA, né, no PES, aí depois tu poder jogar ali com eles e contra eles e ainda eles te admirarem pelo esforço que tu fez ou por estar na mesmo patamar desses jogadores numa competição. Imagina o treinador do Chelsea na época era o Mourinho, que eu admirava e o atacante era o Drogba e o Diego Costa, que eu jogava com eles no videogame. Eu fazia modo carreira com eles, eu ia jogava contra eles. E brigava com eles, e batia neles, e eles empurravam, e acabava o jogo, queriam trocar camiseta, e nos abraçávamos, porque o dia do jogo, o momento do jogo, tu dá tudo pelo teu time. Após o jogo, tu já é amigo dos caras, não tem como. Não tem como. Eu ainda troquei a camiseta com o Felipe Luiz, e ainda Bacana. foi ele que bateu Tava nas no minhas costas e Chelsea? falou: vamos trocar. É, vamos trocar a camiseta, Argos. E eu falei assim, pô, o cara sabe meu nome, né? Pô. Nem Eram coisas imaginava. assim ainda que tu pensava, porque o cara tava no Atlético de Madrid, depois vai pro Chelsea, e aí vamos jogar contra, e vou marcar jogador. Eu tinha uns ídolos como zagueiro, era o John Terry. E aí depois eu fui jogar, marcava ele na área, e eu olhava para ele assim, e ele, sabe, era outro mundo. Eram coisas que eu só via realmente, eu pensava que um dia aconteceria, mas não sabia que ia se concretizar mesmo. E a tua estreia foi contra quem? O primeiro jogo na Champions? O meu primeiro jogo foi contra o Dudelange, uma equipa de Luxemburgo, e eu fiz o gol na estreia de cabeça em casa, porque fomos jogar, eu cheguei, depois de mais ou menos 15 dias já teve o jogo. E aí tínhamos jogado a Supercopa, tínhamos perdido, eu fiquei no banco, e aí o treinador quis mudar, já me botou titular, e aí eu joguei, fiz o gol, e aí começou a história. Mas esse jogo, especialmente, não foi tão emotivo, né? Como foi contra o Grandes, né? Porque eu sabia que era um time menor, mas eu sabia que era uma Sim. competição europeia, e eu foquei muito, e na primeira bola que eu fui para a área, a bola veio vindo, eu falei, vou ter que atacar a bola. E eu desviei ela assim, foi no canto, e o meu pai estava no estádio e gritava o meu nome, eu lembro, depois ele estava chorando, tudo. Era um sonho também. Uma coisa que fica marcada, né? E falando sobre a Fica, Champions, fica. acredito que lá tu deve ter enfrentado grandes jogadores como você mencionou, né? Qual foi o jogador mais difícil que você enfrentou, o melhor que tu viu assim jogando no mesmo gramado Ah, que você?
Eu joguei contra o Drogba, contra o Diego Costa, o Hazard, naquela época do Hazard que ele foi vendido para o Real Madrid, ele estava voando. O Bailey também estava no Tottenham. Eu joguei. Tinha muito jogador bom, muito jogador bom. Tinha. Depois nós pegamos. Tinha o Runtelar também, que era um atacante muito bom. Sim, Jogou no Real Madrid. holandês. Eu não consegui jogar com todos os meus alunos hoje me perguntam, né? Tu jogaste contra o Ronaldo ou contra o Messi? Não, não joguei. Infelizmente não joguei. Mas também não vou dizer que eu não fez falta, claro que fez, todo mundo queria passar por esse tipo de carreira. Mas os jogadores que eu joguei contra eram de alto calibre mesmo e foi uma realização mesmo. Com certeza, se tu pegar a lista dos melhores do mundo nessa época aí, com certeza, os 30, todos esses estavam, né? Eles E o que que estavam. tu acha que eles tinham de diferente, assim, Eu sei que eles eram muito assim, mas o que que tu via, assim, que eles tinham de diferente? Eu achava que era a inteligência deles, tática e confiança neles mesmos, porque eles às vezes estavam mortos no campo e bastava um olhar diferente, eles já sabiam que iria bola na frente, já sabiam como dominar uma bola orientada já para fazer um bom cruzamento, um bom passe. A leitura de jogo, a leitura de jogo dos jogadores de alto nível não é igual aos normais, porque os outros dão tudo para estar vivo. Os de alto nível já sabem o que vão fazer com a bola, já estão um segundo na frente, já olharam, já viram antes. E nesses pontos eu fui entendendo com o passar dos anos, porque eu joguei 4 anos no Maribor, 4 anos jogando jogos europeus. Depois vim para o Braga, joguei um ano europeu também. E então tu vai aprendendo com os jogos. Tu vai aprendendo, tu vai tentar entrar na cabeça deles, a leitura deles do jogo. E eu não ficava nervoso com o jogo. Eu entrava no jogo feliz de poder aparecer para o Brasil. E então mas eram jogadores e jogadores. Tem jogadores que ficavam nervosos. E é normal, Sim, totalmente normal. Mas existe o nervosismo. Tu tem que ultrapassá-lo, que o medo não pode te barrar. E existe o nervosismo de, cara, eu quero ir bem, é a minha oportunidade. Eu entrava com o sangue nos olhos para esse tipo de jogos. Entrava mesmo focado porque era o meu jogo. Eu podia jogar contra quem fosse, era o meu jogo. E, e espero que ainda exista isso, porque eu acho que o futebol anda mudando, né? sim. Mas era uma forma de amar o jogo, amar o futebol que eu tenho até hoje, levo comigo. E uma competição dessa, né? A visibilidade que é, né? Fazer um grande jogo, então a concentração tinha que estar lá em Gigantesco. cima o tempo todo, Gigante. né? Exatamente. Exatamente. E, Argo, em que momento você percebeu que você chegou no mais alto nível, assim, de futebol? Teve algum Eu jogo acho que quando especial? em jogos, sim. Eu sempre costumo dizer que o jogo mais importante da minha vida acho que foi contra o Glasgow Rangers, que foi pela Liga Europa. O Maribor nunca tinha jogado Liga Europa, uma fase de grupos, e nós entramos assim. Foi nessa época que eu cheguei, meu primeiro ano. E nós estávamos nos playoffs e fomos jogar, caímos nós contra o Glasgow Rangers. E a cidade inteira já falou: perderam. Pegar uma equipe grande, o Maribor não tinha essa. Não ia bater de frente com o Glasgow Rangers, né? Sim. E nós jogamos em casa, ganhamos de 2-1. E o estádio caiu, foi abaixo, né? Foi abaixo. E nós fomos jogar o jogo da volta lá. E foi lá que eu senti, porque Maribor cabia 20 mil pessoas, sei lá, no estádio. E lá eram 60 mil. Então eu tava no aquecimento e eu tinha brigado com o atacante deles, né? Porque era um atacante croata da Copa. Era um cara, era o Jelavic. Tava no Everton, depois foi pro Glasgow. E aí nós estávamos naquela briga assim e saía nos jornais a briga minha e dele. Porque o treinador ainda falou para mim: ele tem que ganhar amarelo para ele não jogar o próximo jogo. Então eu já fui naquela linha de provocá-lo e tal. E foi um grande jogo. Acho que foi o meu melhor jogo de todos. Foi esse jogo. Então fomos para a Escócia e chegamos lá e já estava aquela rivalidade formada, né? E caiu eu e ele de novo, sempre, sempre, sempre. E lá nos aquecemos, tal, tinha o quê? Umas 10 mil, sei lá. Voltamos pro vestiário, botamos a roupa, entramos no túnel. Quando eu olho assim, tá 60 mil pessoas. Assim. Então ali eu senti que eu virei jogador, ali. Porque caraca, eu tô jogando para 60 mil pessoas. E eu fiquei, caraca, isso é top. Esse é o que eu queria chegar. Era aí, nesse nível de futebol. Esse é o sonho. Pronto. Aí jogamos e conseguimos, e fiz um grande jogo. Como eu disse, mais um jogo, os 2 jogos foram os 2 melhores jogos da minha vida, esses dois. Entramos na fase de grupo, tudo. E depois, na outra vez, foi contra o Chelsea, né? Porque aí o Chelsea tá jogando contra os jogadores que tu via no videogame. O Glasgow Rangers não era isso, mas o Chelsea foi. Drogba, William, Peter Cech, Courtois, Terry, Felipe Luiz, Era a máquina. Ivanovic, pô, Oscar.
O Diego Costa, o Ramires, era uma coisa que tu falava assim, cara, eu tô no meio dos cobra. Então eu sou cobra também. Tipo, eu pensava assim, eu já era assim. Quando me chamaram na entrevista pré-jogo, na conferência de imprensa, e eles falaram assim, ó, como é que tu vai marcar o Diego Costa, né? Ele tem que se preocupar comigo também, porque eu tô no mesmo torneio que ele. E não tô dizendo que eu sou melhor que ele, nem melhor que eu, mas eu não tinha o medo dele. E ainda eu lembro de chegar no hotel e os jogadores, tá louco, meu, tu tá atiçando os caras, meu, tá maluco? Aí eu falei, oh, meu, vocês têm que parar de ter medo, vão jogar, cara. Vão jogar de igual para igual. Se vocês entrarem com medo, já perderam. Entra com vontade, cara. E aí foi 1-1 o jogo e tava 1-0 até os 80 e poucos para nós. E eles empataram. E depois eu falei de novo, falei, eu disse que seria outro jogo. Eu disse, você tem que confiar. Aí, imagina, antes do jogo é uma coisa, depois do jogo é mais leve, né? Deu certo. Mas aí foram A nesses palavra momentos, tem poder, né? claro, mas nesses momentos que eu via. Quando tu fala, tem que cumprir. Tu Sim. perde a oportunidade, agarra a oportunidade, dá a vida. Pode dar certo ou errado, mas a vontade tem que estar ali. E ali que eu vi que eu tinha virado jogador, né? E também outros pontos que eu via eram propostas que chegavam para mim. E eu não imaginava que chegariam desse nível, né? Só que o Maribor nunca me vendia. Então eu tentava entender. Cara, me deixa sair para eu poder atingir outros níveis. Mas a outra era, cara, eles me amam aqui, não vou sair por quê? E não deixavam, eles nem ouviam, às vezes, propostas. Isso eu me sentia feliz. Me chamavam na sala lá e diziam, cara, não vou te vender. E eu tentava olhar pelo lado positivo. Sim. Tentava olhar pelo lado positivo. E realmente o pessoal me amava lá. O clube e os torcedores, incrível, incrível. Como é que era pro teu clube, né? Que acredito que jogar o Campeonato Esloveno jogava de uma forma e quando pegava um Chelsea, assim, como é que era o planejamento de um jogo desse? Foi o que eu falei. Eu digo para o clube, mas o clube, ele pensava muito nas receitas também, né? A visibilidade, né? Mas o jogador tinha que entender que tu, no momento do Nacional, tu tinha obrigação de ganhar. Sim. E contra um Chelsea, um Tottenham, sei lá, um Sporting, que foi na época um Schalke 04, um Dinamo Zagreb, tu tinha que não perder de muito. Ou então não passar vergonha. Porque Sim. imagina tu tá, porque as plataformas de YouTube, se tu toma um drible, passa a vida toda. Eu, não, cara, ninguém vai me driblar, não. Ah, não vai. Não vai. Eu falava, cara, tá com cãibra, vai com cãibra. Tá com medo, vai com medo, meu. Não tem como. Tu não tem como fugir de uma situação dessas. Tu tá num ponto assim, tu tá num ponto que tu tem que se dedicar pro clube, para o clube elevar o patamar dele, porque o Maribor começou a crescer. E eu costumo dizer, desde que eu cheguei no clube, o clube só cresceu. Ganhamos 4 nacionais, Supercopas e Taça da Copa. E só cresceu, só foi galgar para cima. E eu me sinto parte daquela história, mas o clube antes já era maior, mas não tinha o poderio financeiro. Quando começa a entrar em Champions League, Liga Europa, sempre, fase de grupo, fase de grupo, fase de grupo, o dinheiro entra, patrocínios entram, receitas entram. E tu tá naquele meio. Então o clube cresceu muito mesmo. É outro clube hoje. E eu fico feliz de ter feito parte daquela história. Eu acredito que jogar a Champions League, né, deve ser algo que só quem jogou consegue explicar, né? Mas o que mais te chamou a atenção nessa competição em relação às outras competições que tu já jogou? Ah, o nível de jogo, o mínimo erro possível que tu não pode ter no jogo, a tua concentração, a forma que tu fala com teu colega no jogo difícil, às vezes é complicado, porque se tu xinga ele, ele pode ficar fechado e não render. E tu como zagueiro, tu precisa do teu meio campo, dos laterais fechando, dos caras te ajudando. Se tu briga com eles podem ficar meio traumatizados e não jogam mais. Então tu tinha que entender a forma que tu falava com eles, a forma de concentração que tu tinha que passar para eles, o entendimento de a hora de brigar com os adversários para o jogo parar um pouco, porque tu estava num clube menor, para jogar contra os grandes. Tu não podia bater pau a pau com eles sempre. Tu tinha que ir no contra-ataque, às vezes, de uma maneira que tu tinha que matar o jogo logo e depois segurar o jogo, não deixar a bola rodar no contra-ataque para eles, numa transição de jogo. Porque se tu não mata numa transição ofensiva, os caras vêm pô, e os caras são. E- É Hazard, é o William, pô, Ele não é o perde a Fera, né? oportunidade, né? Chegou lá É e o Bale. Imagina a velocidade do Bale naquela época. Ele não driblava, ele dava um tapa na frente e ia. Então tu tinha que entender que ele era um cara assim. E tem jogadores que não entendem. E eu não estou dizendo que eu sou melhor que eles, mas eu digo que eu tinha esse ponto de não querer tomar um drible, não querer perder, não querer. Até porque um jogo desse nível, um prêmio é muito grande também.
Então eu já dizia, cara, peraí, meu, ô, é dinheiro, meu. Vocês não querem dinheiro, estão brincando, né? Então já era um outro meio de tu chegar no jogador. Cara, concentra, tu vai ganhar um dinheiro, tu vai comprar isso, comprar aquilo. Aí se tu perder, esse cara perdeu, o esloveno não vai te dar isso. Então, tudo era uma forma de lidar para os teus colegas de equipe. Legal, e a tua história no Maribor foi muito legal, né? Mas como é que foi tu sair de um clube que tu já estava consagrado para um novo desafio? Eu podia ter saído antes, né? Eu tive propostas antes. Tive propostas grandes antes, nunca me liberaram. Então eu tinha uma proposta de inovação, né? Eu estava no meu último ano de contrato, depois da Champions League também, e eu via com os olhos de que estava na minha hora de sair, que eu não crescia mais ali, se Sim. eu jogasse mal, eu só ia para baixo. Eu não podia mais, eu já tinha jogado Champions League, tinha ganhado todos os nacionais, tudo. Então eu não tinha mais. Então eu pensava, cara, chegou o próximo passo. Só que o clube não entendia, não queria que eu saísse. E os valores não são os valores que são hoje em dia, né? Então, para eu ser vendido, o valor não era estratosférico, né? Como era. Era um valor para o clube muito bom, mas para mim era mudança de vida e eles não liberavam. E eles fizeram de tudo para não sair. Tinha uma proposta de inovação e eu entrei no último ano. Então faltavam 10 meses para eu acabar o contrato. E eu entrei na sala do diretor, o presidente disse: eu não vou renovar. Eu agradeço, mas eu não vou, porque se tu não renova nos últimos 6 meses, tu não é convocado mais, né? Tu fica de fora. Então eu falei: eu vou assumir o risco, eu vou ficar de fora. Aí, e eu tava machucado na época. Eu tava com pubalgia, nunca vou esquecer. E tive que me tratar. É complicado. Pubalgia é complicado. Tu, É a preparador pior físico, lesão, sabe? né? É a pior lesão. E eu fui tratando, fazendo por fora, assim, no clube, mais o extra por fora. E chegou proposta e não liberava, e eu não estava treinando, entendeu? Era difícil. E então o presidente me chama e diz: olha, me abraçou assim, tudo que tu fez, eu vou deixar de sair. Aí eu falei para o empresário, falei, cara, chega a proposta, tem que chegar a proposta. Aí eu consegui, aí eu me tratei, me curei, joguei um jogo pelo time B ainda para mostrar que eu estava bem, né, para entrar em forma, mas doía tudo, mas eu consegui. Voltei a treinar, fui pro jogo do Maribor e joguei titular e fui bem. Joguei e chegou a proposta do Braga, porque os meus empresários eram portugueses e eu tinha o Sporting para ir, não me venderam. E aí, aí o Braga chegou depois de alguns meses e jogava Liga Europa, tudo, e eu fui. A proposta era para o clube, era boa. A proposta para o clube era boa, mas para mim era muito boa. Então eu falei, cara, me libera. Eu agora preciso... Não, vai ser liberado. Obrigado. O Braga paga um pouco, só a porcentagem aqui, e liberamos. Aí não foi fácil, porque eu chorava, eu também chorei para sair, mas acho que foi o passo certo para a carreira, porque eu tinha que Sim, crescer. Mas eu fui pro Braga jogando Liga Europa, não era Champions League, mas eu acho que o Braga era maior, era maior que o Maribor em questão de conhecimento, de sim. dimensão do clube, tudo. Mas eu ainda acho na minha cabeça que o Maribor para mim, tá no meu coração e vai estar ali sempre. Muito bacana. E esse carinho que eles tinham por ti, né? Que gostavam muito de ti. Tu acredita que era especialmente por ti, pelos teus jogos e tudo? Ou eles gostavam muito de brasileiro também? Como é que é o povo Não, esloveno com o brasileiro? não. Eles não gostavam de brasileiro. Não. Só tinha um brasileiro lá, que é o atacante Tavares, né? Que já viu uns vídeos, Sim, que e não gostavam dele também. Ele começou a mostrar com gols e com jogos diferentes, porque não teve nenhum brasileiro habilidoso assim que foi para ali. Foi aquele jogador, e é gaúcho também, Tavares. Então era aquele jogador de raça, que não desistia de fazer gol e brigava pelo time, legal. brigava, botava a cara. Então eu fui esse cara, só que eu era defensor. Então tinha um defensor maluco e um atacante que fazia gol lá, que também Sim, aos trancos e barrancos. Então eles gostavam, porque eu não me via como um brasileiro. Eu era mais um argentino, um uruguaio, um cara que não desistia, de guerreava mesmo. Só que eu era técnico também. Eu não era só porrada. Os caras pensavam que eu só brigava, eu saía driblando, eu dava lançamento, eu fazia diagonais, eu saía, dava uns bons passes, eu sempre fui bom no jogo aéreo, então isso me ajudava. Mas eu acho que foi pela forma que eu jogava. jogava. Aguerrido mesmo, entendeu? E eu, quando eu cheguei no Maribor, eu fui com passaporte italiano, nunca fui com um brasileiro. Sim, Eu já tinha passaporte italiano, então já não era um cara estrangeiro, já podia jogar no limite de vagas estrangeiras, eu não dava problema nenhum. Eu já era italiano, jogava. E do lado da Itália, então tudo ajudava. O pessoal falava italiano, me ajudava. Eu tive essa certa ajuda no início, mas nada valia se não correspondesse em campo, né? entendi. E como é que foi a diferença, assim, de país? Eslovênia, Portugal, sentiu muita diferença?
Ah, nada a ver, né? Nada a ver. Até porque Portugal é Brasil, né? Portugal só tem brasileiro. Agora, né? Agora. Antigamente tinha, Sim, mas era menos. Mas a culinária, churrasco, era mais. Era o que eu queria viver, assim, sabe? Depois de tanto tempo lá fora, eu queria viver, assim. E a sim. minha esposa, queria vir para Portugal, porque nossos filhos eram pequenos e queria alfabetização em português. Lá era esloveno, era difícil. Então, viemos de férias aqui um tempo e na mesma janela eu vim, tive a proposta e vim. Então, para ela foi bom, para as crianças, né, tudo. Mas eu vim para o clube, né? Eu não vim para o país, eu vim para o clube. Eu fiz tudo pelo clube. E fomos campeões da Taça de Portugal também, que o Braga não ganhava há 50 anos. Então foram coisas assim, sabe? Eu sempre tive perto de times campeões. Eu fui nesses 5, 6 anos de Maribor, Braga, tudo, sempre fui campeão. E aí depois eu não, eu fui para a Holanda ainda, aí já tive um time que lutava para não cair, e eu tive uma lesão séria, então não joguei tanto. Depois fui para a Grécia, que a Grécia foi onde eu retomei meu futebol de novo. Então são várias caminhadas, mas um outro amor que eu tenho é pela Grécia também, porque eu cheguei lá mais já fim de carreira e ainda consegui fazer ali uns 2 anos de alto nível mesmo. Então são pontos que eu consigo dizer que não foram fáceis, mas que com muita força de vontade eu consegui também. Em relação à diferença, né, Brasil e Europa, o que que tu acha que muda mais ali? Mentalidade, treino, jogo? A mentalidade do europeu, eles são mais frios, né? Eles vivem jogo por, às vezes, jogo é jogo. E aquela diferença de campeonato nacional e europeu, eles levam como se fosse mais um jogo. E o brasileiro quer se divertir em campo, quer aparecer, quer fazer gol, aparecer mesmo para o clube, ser melhor no clube, né? E eu acho que nós temos essa diferença de querer ganhar de qualquer custo. Pode ser até atacante, meio campo, até o camisa 10, que é o menos compromisso que ele tem com o clube, com o jogo, né? Digo, né? Mais leve. Ele também quer ganhar, ele quer dar elástico, ele quer. E os europeus não, eles são mais frios, eles são calculistas, eles não estou dizendo que não são focados e têm a mentalidade vencedora, mas tem diferença, sim. E tu nota isso no próprio clube, tu nota. Tu tá jogando focado numa coisa e eles estão mais duros, né? Mais rígidos, assim. Caraca, tá, é um jogo, mas foca no jogo. E não querer ganhar ou isso, aquilo. Eles, não vamos perder. Eu acho que esse tipo de mentalidade tem alguns dentro do clube, ou de muitos clubes, né? Que eles querem mesmo. E alguns estão ali por estar também, assim. Vivem a onda, né? Surfam na onda, né? Assim. Tem. Vai de Mas jogador para eles também, jogador. claro, porque como eu falei, eles estão no. Eu digo pelo Mário, eles estavam no maior clube do país. Para eles está muito bom já. Sim. E nós tínhamos que agarrar cada jogo para querer aparecer, para querer que todos nos conhecessem, né? Acho que tem essa diferença assim de cultura, de mentalidade, mas eu acho que tem muitos europeus que são muito focados, trabalham fora do clube, fazem o personal trainer, fazem os treinos extras, se cuidam, pensam na alimentação, tem nutricionista, mesmo o clube eles fazem por fora, como eu faço isso também. Eu fazia depois também, e agora, como treinador de alto rendimento, eu já vi que eu sentia falta lá, então eu já começo a falar e mostrar isso para os meus alunos e entrevistas também, porque faz falta isso no clube às vezes, o cuidado com o corpo. Então, eles têm muito cuidado com o corpo europeu. O brasileiro não tem tanto. Não tem tanto, não estou dizendo que não tem todos, Sim. porque os jogadores de seleção brasileira todos se cuidam, é incrível, é. Mas a maioria se cuida porque já jogaram na Europa e viram que o pessoal aqui se cuida. Também tem essa diferença. E então, quando tu começa a ver que o pessoal rende, ou que ele não se lesiona, que faz prevenções, que faz trabalhos extras, fortalecimentos. Eu cheguei na Eslovênia e não gostava muito de fazer fortalecimento, prevenções, eu queria treinar e jogar. Então eu comecei a ter lesões pequenininhas, assim, pequenas lesões e ficar fora de um ou do outro jogo. E aí eu via que eu precisava entrar naquela mentalidade também de treinos, de foco no treino, que eu pensava, cara, eu vou me poupar no treino para jogar no jogo. E aí eu comecei a ver que o treinador dava mais razão e mais importância para o treino. E eu fui entendendo isso. E tu falou sobre esse cuidado ao corpo. Eu trabalho com um atleta aqui quando ele está de férias. Ele disse que essa chavezinha na cabeça dele demorou para virar. Ele disse que virou Verdade. em 27 anos. E para essa chave assim que você tinha que se cuidar um pouco mais. Eu acho que foi o meu segundo ano ali no Maribor. Que aí eu comecei a ter umas pequenas lesões, eu dava muita cãibra, a intensidade do jogo é nada a ver com a do Brasil, nada a ver. Então,
eu tinha que começar a me alimentar de uma forma diferente, focar mais no pré e no pós-jogo, não só no jogo, na recuperação do jogo. E eu sempre tive um problema com dormir, né? Então dormir era difícil para mim. A recuperação total do atleta é o sono. E eu não tinha esse sono, na verdade. Então eu tinha aquela adrenalina muito alta para jogar. Então eu comecei a entender que eu tinha que focar mais no meu descanso, na minha recuperação, na minha alimentação, na minha suplementação. E isso demorou lá para os 24 anos, eu tinha os 24. E hoje em dia eu digo para os meninos de 6, 7 anos, cara, foca, meu. Foca porque, mas eu quero brincar. Brinca, mas foca. Brinca, mas treina. Aproveita o treino, aproveita o treino. E eu digo para meninos de 15, 16 anos, vocês chegam em casa após o treino, olha no espelho, vocês deram tudo de si mesmo no treino hoje? Valeu a pena ir para a escola? Valeu a pena tu ter perdido uma hora de PlayStation para ir treinar? Valeu a pena? Então tá bom. Não valeu? Amanhã tem que correr dobrado, meu. Senão não valeu a pena, cara. Não... Agora, até eu tive essa conversa com um menino esses dias. Porque eu quero fortalecer agora, eu quero trincar o abdômen, não sei o quê, eu quero focar no core. Top, meu. Eu falei, pode contar comigo. Agora, que adianta? O que adiantou ontem? Fui no Mac. Pô, McDonald's não é nada, cara. O McDonald's pós-jogo, top, cara. Tranquilo, tem que repor. Mas não uma comida normal durante a semana. Toda hora vou para pizzas, vou para fast foods. Não, calma. Se alimenta melhor, cara. O teu corpo vai precisar e tu não vai ter de onde buscar. Só que esse entendimento tu vai ter depois que tu para de jogar, cara. Quem dera eu ter essa cabeça quando eu jogava. Pelo amor de Deus, eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje, eu com 25, 23. Mas ok, são fases da vida, Faz né? parte da carreira, né? Da Do vida. aprendizado, tudo, né? É. Argos, você tem algum hábito ou superstição antes dos jogos, não? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Eu tinha também, assim. Porque eu sempre fui canhoto, né? Eu sou canhoto, então eu tinha botar uma chuteira com o pé esquerdo primeiro, pisar com o pé direito em campo. Eu tinha uma. Eu nunca podia falar a palavra não. Entendeu? Por exemplo, eu calcei a chuteira. Aí o cara ia me comentar, quer água? E eu queria falar não. Thank you, thank you. Aí, coisas mais assim, mas eu acho que todos têm, né? Mas eu Sim. tinha essa aí. Essas aí eram do jogo, do vestiário mesmo. Pré-jogo ali. Eu Aham. botava a camiseta assim, pronto pra camiseta para o jogo, pensamento positivo e tal. Ei, quer alguma coisa? E eu não podia falar não. I'm good, I'm good. Não dá. Aí era mais ou menos isso, mas tinha horas que caramba, mas será que vai dar errado? Aí bora, foca, foca, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Era essas coisas assim. Tem uma do Louco Abreu que é muito louca, tu já viu, não? Não, acho que não, essa não. Gabriel tem um podcast que eu vi e antes do jogo ele pegava três bolas, botava o goleiro para cobrar pênalti e cobrava três pênaltis para fora, mas ele chutava de sacanagem lá na lua, porque ele dizia que tirava o azar no jogo ele ia acertar. Boa, essa aí é diferente, você não sabia. Falava que o treinador ficava louco porque ele não cobrava tentando acertar, ele pegava e dava uma bicuda bem para longe do gol. Daí ele dizia que era para tirar o azar antes do jogo. Para Daí tirar, final para tirar a zica. do jogo É ele fazia isso, é uma isso. dessa. É isso, é isso. Tá certo? Gostei dessa, gostei dessa. A gente estava falando ali um pouquinho antes sobre a virada de chave, sobre o inglês. Eu atendo um atleta que quando ele está de férias, que ele falou que quando ele foi jogar no mundo árabe, ele foi sem falar inglês nada. E ele disse que a ficha dele virou quando ele chegou lá, porque ele disse, pô, os caras me deram, eu acho, um intérprete para ele um dia, uma semana, coisa assim. Eu acho que foi uma semana. Depois passou. Daí ele pensou, cara, se eu não estudar inglês essa oportunidade na minha vida pode ir embora. Era um contrato bom para ele. Ele acabou que em menos de 3 meses ele já estava falando inglês. Primeiro por vontade dele de aprender. Chegou um tempo, pagou um professor e disse que rapidinho foi, porque ele disse, pô, os caras não vão me querer se eu não conseguir me comunicar com eles, se ele não conseguir falar comigo. Então eu acho que as pessoas, quando pensam no Brasil, acho que o inglês seria muito necessário, né? Para não perder um contrato legal, mudar a É, vida dele, da família. eu acho que hoje em dia mudou um pouco em relação a o jogador ter mais informação, ter mais o cuidado de saber falar o inglês. Ele não precisa ter uma proposta da Europa para poder fazer um curso de inglês, ou Sim, um básico, um intensivo básico, né, de inglês. Eu acho que isso ajudaria muito os jogadores hoje em dia para tirarem esse rótulo
como eu falei antes, é confortável, preguiçoso, porque o atleta brasileiro não é preguiçoso em treinar, em jogar. Ele, ele vai pelo caminho mais rápido. O jeito brasileiro, vou ali, o brasileiro já tem um brasileiro ali, não, vamos segurar ele ali, botar do lado dele que ele vai me ajudar. Mas às vezes, se tu fizer o teu caminho, daqui a pouco o caminho daquele cara é errado, tu tá indo com ele porque ele fala a língua. Sim, Então tu tem que tentar ter essa consciência. Hoje em dia eu acho que tá mudando, acho que pode mudar mais, mas a conscientização ela tá começando um pouquinho antes. E isso é importante, mas também tem aquela situação da base familiar, se os sim, pais já ajudam mesmo, se o menino estudou, se o menino não. Às vezes o menino não tem o estudo e sim, tem o é. dom de jogar futebol, então ele vai no dom só. Hoje em dia eu acho que a escola também está deixando aqui mesmo em Portugal. Tu é obrigado, tens o português normal e tem que ter a segunda língua. É inglês e mais uma língua. Inglês, espanhol, inglês e francês, inglês e alemão. Tem que escolher. E tu tem que ter a segunda língua. Então são três línguas: o português, o inglês e uma terceira língua. E é a escolha da criança, e aí eles têm aulas específicas, classes específicas. E é importante isso. E é no colégio, é no querer aprender, evoluir. Mais uma vez, eu volto a dizer, quem dera nós termos a cabeça de hoje, mas Sim, a gente tendo vivido, tendo estudado e passar isso para os meninos mais novos ajuda muito também. Os pais são eternamente agradecidos por esse nosso cuidado, né? Porque, querendo ou não, é um cuidado que nós temos que ter. Porque eu podia dizer só besteira sobre futebol, porque sim, eu era sempre aquilo. Mas eu tenho que entender o menino que quer ajuda, o menino que me procura para treinar, o que ele quer, onde ele quer chegar. Ele quer só jogar bola ou ele quer seguir carreira? Ele quer perder peso ou não quer ser chacota para não ser bullying porque é gordinho? Tu tem que entender. Tu tem que ter, no mínimo, cuidado de entender o que o menino pensa. Porque o pai quer botar ele no esporte, mas ele não quer. Ele é só para sair do videogame, para sair do computador, das telas. Então, tu pergunta pro menino assim, quando ele tá sozinho: pô, e aí? O que tu quer, meu? Tu quer jogar bola? Não, porque meu pai quer. Então tu tem que ter um outro tipo de abordagem com ele. Só que essa abordagem comigo não tiveram. Ela vai lá e tu falou muito bem aí do menino do inglês que foi lá, e é ele por ele. Porque ainda teve um intérprete por uma semana. Às vezes não sim. tem, Não às vezes tem? não tem. Tu se junta com o cara que fala da. O cara que fala inglês, o inglês nem digo, mas tu vai lá, o cara fala espanhol. Pô, é parecido com a minha língua. Vou ali colar com ele porque ele fala essa língua, eu vou estar bem. Só que aquele cara não vai te ajudar, não vai agregar em nada. Sim, Então, se o cara souber falar um pouquinho de espanhol, já ajuda. Tem sim, treinadores que hoje em dia também têm o cuidado de falar uma ou duas línguas, pelo menos o básico. Eu tive país, a maioria dos países que eu fui, o treinador falava a língua do país e o inglês, o sim. espanhol, o italiano. Então, mas também é um nível alto, mas na Arábia também, o pessoal já fala. Sim. E o futebol é muito rápido, como aconteceu contigo, em 5 dias tu já estava na Eslovênia. Então, Exatamente. pô, eu vou deixar para aprender quando chegar lá, mas às É vezes tarde. já É tarde. pode. Isso, exato. Ele ainda falou que ele aprendeu mais rápido porque ele disse, cara, eu estava no mundo árabe e não falava nada, ele disse que não sabia dar bom dia em inglês. Viu? Ele disse, era meio de sobrevivência. Eu aprendia para poder comer, para poder sair de casa, ele tinha que se virar. Então ele acabou que foi mais rápido. Mas ele disse que foi bom, que foi um choque, assim. Ele teve que virar a chave na cabeça dele e foi aí também que ele virou a chave para começar a se cuidar, fazer treino extra. Então, às vezes, ele jogou com o Pablo, zagueiro que jogou no Flamengo, seleção, Zagueiro. jogou na França. Ele jogou com ele aqui no Avaí. Ele disse que aos 22 anos o Pablo tinha. O Pablo já tinha uma cabeça que ele virou a chave dele lá aos 27. O Pablo, 22, quando jogou com ele, já estava assim. Ele disse, claro, minha carreira foi muito boa, porém, se tivesse virado antes, talvez Antes. teria tido um rumo ainda melhor, né? Mas claro, isso Exatamente. faz parte de cada aprendizagem, né? E hoje, Armin, o que que tu acha do futebol eslovênio como porta de entrada para brasileiro na Europa? Tu acha que é uma boa porta de entrada para outros Eu acho que mercados? sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque como eu mencionei antes também, a Eslovênia no meio de grandes potências, né? E para o futebol italiano, tem muitos scouts e observadores que vão ali, até mesmo da Áustria. Tem brasileiros que vão jogar quarta divisão da Áustria e ganham até mais que na Eslovênia, às vezes, depende. Então, Croácia do lado ali. Então, são grandes mercados, né, para os brasileiros. E acho que hoje em dia tem mais brasileiros também lá. Tem quatro ou cinco, né? Sim, Na minha época tinham poucos, tinham dois no Maribor, tinha um no Olímpia, que é o rival, e acho que era mais um no máximo, assim, porque não é assim normal tu ir para a Eslovênia, entendeu? Jogar uma primeira divisão na Eslovênia, tem gente que preferia jogar segunda na Croácia.
Ganhava Só mais. que, só que cresceu muito a Eslovênia. Muitos investidores entraram com dinheiro ali. E até mesmo o rival do Maribor, que é o Olímpia, eu acho que hoje em dia tem mais dinheiro que o Maribor. Entendeu? E tem um estádio gigante também, maior que o do Maribor. E a seleção joga sempre ali. Só que o Maribor é aquilo de uma cidade que tem duas universidades e é uma cidade mais turística e então atrai mais gente, eu acho, para conhecer ali. Foi até a capital da cultura um tempo atrás da Europa e tem coisa ali, o esqui, tem torneios de esqui internacionais ali, porque neva muito, então nas montanhas tem um hotel com esqui, então tem torneios internacionais e é um bom ponto turístico também, principalmente na época do frio. E outra coisa é o frio, né? Treinar e jogar na neve não é fácil. Não pensa que é fácil. Jogar ali, depois tu vai tomar banho, teu pé tá cortando, tá roxo, e tu tem que jogar, tu tem que voltar pro segundo tempo, às vezes. É complicado, mas eu acho que isso é mais uma parte do processo que tu tem que vencer e passar para querer. Tudo passa da cabeça do atleta. Com certeza. O objetivo dele, né? E como é que foi, falando em frio, né? Como é que foi a tua adaptação com neve? Se foi um baque no início? O que que mais te atrapalhava nesse período? Era muito complicado, não é a neve em si, né? Nem o frio, porque uma neve é seca, né? Não é um frio úmido, ela é seca. Não é igual aqui em Portugal que chove toda hora e é pior. Mas lá era complicado a situação de treinar. Tu tem que às vezes viajar para países perto, porque lá neva menos. Nós íamos para a Turquia, fui por 4 anos seguidos na Turquia fazer pré-temporada de 2, 3 semanas, porque lá não nevava, era frio, mas na Eslovênia e Croácia e tudo era neve, 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 neve. Então era muito complicado. Nós íamos para lá, jogávamos torneios europeus muito bons lá. Tive vezes que nós jogamos contra Shakhtar, jogamos contra a Dinamo de Moscou, lá em esses torneios de férias, né? Pré-temporadas, e era top. Não nevava, e era mais solzinho e tal, nós íamos fazer as piscinas de gelo, ia no próprio mar, eram coisas top, assim, era diferente, era bacana de tu aprender outro tipo de cultura do futebol mesmo. E os hotéis eram só jogadores, era só clubes, eram 2, 3 clubes por hotel. Nós íamos jogar às vezes contra um time do próprio hotel, a gente nem se olhava no jantar, era top. E, e a neve na Eslovênia ela era complicada, não era complicada no ponto de casa, de restaurantes, porque tu entrava todo encasacado, chegava Sim. ali, era calefação ligada, era tudo feito para isso. Era pronto, as casas também, casas prontas para isso, tudo quente por dentro, não tinha lareira, era tudo calefação. Ligava na luz ali, tranquilo. Já em Portugal é diferente, lareiras, coisas mas também porque chove muito, né? Mas na Eslovênia, cara, era complicado jogar. Eu falei, nós íamos jogar, às vezes os estádios eles tinham calefação por baixo e a neve ela saía. Mas a cada 15 minutos entrava o carrinho de neve para tirar neve. E teve jogos que colocavam carvão na linha para pegar ali, para entender onde estava o jogo e bola laranja, bola amarela e joga. E o que é isso, cara? Tá louco? Aí eu fui acostumar, mas teve um treino, tava muita neve, eu falei pro cara, falei assim, pô, meu, não vai ter treino no campo hoje. Aí o treinador falou, não, vamos fazer parte indoor. Vai ser dentro hoje. Beleza, estabilização, circuitos, força, escada, elástico, pular corda, pronto. Agora vamos pro campo, bota a chuteira. A neve tava Só assim, ó, ativação. tava no peito aqui. Aí ele falou, treinamento físico. Aí eu lembrei do Rock Balboa já, né? Tínhamos que correr em grupos, fazia o trajeto, ficava a marca das pegadas, e aí ficava um buraco, e nós correndo, batendo de cotovelo na neve, e andando, bum, corre, corre, corre. Caraca! E aí tinha que pisar sem fazer as pisadas para fazer tipo fortalecimento, explosão, força. E o que é isso? Pra que isso, cara? Pra que isso? Eu só preparei alguma coisa e falou, que areia que vai ter agora na neve? Vai pro treino. Mas aí nós treinávamos em campo sintético, e nós não jogávamos sintético, mas ali os campos de treino eram sintéticos, porque podia jogar a neve para fora, era mais fácil. A manutenção para o clube era mais barata, Sim. né? E sobre o clássico, como é que é um clássico na Eslovênia? Vocês, o Olímpia, o clássico É. é, é Ah, grande assim? o clássico é louco, meu. O clássico para o país, né? Porque A são os dois rivalidade é maiores grande. clubes os dois maiores clubes do país, e o clube um é da capital, e o nosso é de Maribor ali, então 1 hora e meia de viagem, mais ou menos. Mas ônibus para ir, carreatas de ônibus para ir, tanto um campo quanto o outro, e os torcedores se odeiam, né? Eles não respeitam um o outro, eles se odeiam.
não pode usar roupa verde, o Mário, porque o Olímpia é verde, e o Olímpia não pode usar viola também, né, roxa. E na rua é briga, é quebra-cadeira e tudo. São Para, fanáticos. tem que ter um policiamento muito grande para esses tipos de jogos. E quando eles perdem, ou nós perdemos em casa, aí esquece, querem nos matar, assim, porque não pode perder para o Olímpia. Não existe empatar nem nada. Não existe, o respeito vale mais que dinheiro lá. Então nós tínhamos que dar tudo mesmo, deixar tudo em campo para não perder o jogo. Tinha que. Eu fui expulso num jogo lá no campo deles lá. Foi um dos primeiros clássicos meus. Não foi o primeiro, assim, acho que foi o segundo, primeiro. O cara jogou a bola no atacante, eu vim de uma tesoura assim atrás. Pô. Só que eu peguei a bola. Aí o cara saltou e pulou, e eu já tinha confusão e briga e não sei o quê. Entrou o treinador, me tirou e tudo. E aí eu falei na entrevista, eu falei, cara, eu tiver que fazer de novo, eu faço de novo. Porque eu não vou aceitar o cara driblar e fazer gol. Não vou aceitar. E aí o torcedor entendeu, caraca, temos um cara meio maluco no jogo, né, meu? No nosso time. Então o torcedor do Olímpia não gostava de mim. Porque eu era assim. E eu chegava na entrevista e falava, eu odeio a cor verde. Eu falava mesmo assim, escancarado. Porque eu vivia isso, eu protegia o meu time. Sim, a Protegia tua as minhas casa. cores. O clube, o torcedor gostava que eu ia lá e falava. Sim. Às Eu vezes ia é na por rede isso que esse social, carinho tão eu, grande por ti. pode ser, eu ia na rede Chegou a social e eu 10 anos falava. depois e eles lembravam. Pois, pode ser por isso também. Eu colocava, eu odeio a cor verde. Até hoje eu faço umas hashtags às vezes disso. Porque eu faço, eu vivo isso mesmo. E Sim. eu amei o tempo que eu estive lá e continuo amando o clube, entendeu? Passou muito tempo, mas o respeito vai existir. Foram eles que me deram tudo, se eu for pensar no futebol, né? Mas a E rivalidade é complicada mesmo, é é complicado. gigante. E jogadores bons, bons jogadores. Tu não pensa que lá só tem dois ou três por clube. Não, são bons jogadores, bons jogos. E hoje em dia tem muito mais investimento. A gente tem costume de falar, né, nessas ligas que são poucos conhecidas. Ah, lá qualquer um joga. Não, E não é não, assim, né? Acaba não, tendo, tem esse não é. preconceito. Lá tem jogador bom, como tem jogador inferior, como tem no Ruim, Brasil também, né? No Brasil tem como jogador tem no bom, tem Brasil jogadores também. que não são tão bons. Exatamente. Só que a gente fecha muito o olho dizendo, ah, lá qualquer um joga. Esse atleta que eu falo que jogou no mundo árabe, ele falou, cara, lá no mundo árabe tem muito jogador bom. Só que o pessoal acha que lá tem só jogador ruim. Ele, sim, jogador ruim tem no Brasil também. Lá tem Tem em jogador qualquer bom e tem lugar. jogador ruim. Não, e outra coisa, o jogador ruim é lei, é fato isso. O jogador ruim não vai jogar nos times grandes. Não vai se manter muito tempo no time médio. Não vai. Sim, Tu pode roubar do treinador num treino. Mas no jogo tu não vai roubar de 30 é, pessoas. Tu tem que ser bom para estar ali. sim, Tu tem que ser bom para estar ali. Então, se tu é bom, tu vai continuar estando ali por muito tempo. Não existe jogador ruim que tá em 15 anos de primeira divisão. Ah, porque na Eslovênia verdade. vou jogar. Não vai jogar. Ah, vou jogar na Tailândia. A Tailândia é muito boa também. Ah, vou Sim, jogar na Tailândia toda a minha vida. Se tu for bom, tu joga. Se tu for médio, tu tem que melhorar. Se tu for ruim, tu não vai se manter no alto nível. sim. Não tem Vai como. embora. E Passa um, a, chega um melhorzinho, tu fica embora, fica, ele vai embora. e Argus, olhando para tua carreira, né? O que que o futebol te ensinou? Ah, o futebol me deu tudo, né? O futebol me deu tudo. O futebol me fez ser homem, assim, em termos de trabalhar, de me esforçar, de me dedicar, de ser o melhor pai, o melhor marido, porque eu quero ser a boa imagem. Eu tento ser a minha melhor versão todos os dias, porque o futebol, ele, ele não divide esforço. O esforço é totalmente, é 100%. No mínimo, 1000%. Porque se tu não der 100%, tu não vai jogar, tu não vai aparecer, tua família vai estar triste, porque quem sente são eles. Acaba jogo, perde o jogo, tu vai estar em casa e tu vai estar triste ou feliz. E o futebol ele é um misto de emoções em um jogo. Só que nesse jogo que tu vai bem, tu não é craque. E quando tu vai mal, tu não é um lixo. E às vezes é o difícil encontrar o equilíbrio, encontrar esse balanço. E é onde os jogadores se perdem muitas vezes. E por isso que a gente tem que sempre priorizar a família, porque às vezes, se tu é solteiro, tu é aquilo, tu não tem uma família que te dá o suporte. Então eu tive a sorte de ter minha esposa, ter meus filhos, porque eu sempre tentei focar em ser o melhor para eles. Eles irem no jogo e o pessoal falar bem de mim. Eles irem no shopping, o pessoal não olhar, ah, isso aí é a esposa do Argos. Não, pô, isso aí, ó, pô, que legal, pô, é aquele cara lá, né? Então os filhos vão onde eles vão, até mesmo aqui, aí são filhos do Argos, porque eu deixei uma boa imagem. Eu sempre procurei ter a imagem. Esse cara é um cara família, até na Grécia o pessoal falava, pô, isso tem tudo, é tão simples. Eu falei, mas é que eu acho que a simplicidade é onde eu sou bom, entendeu? Eu não preciso ser mais que os outros.
Eu não preciso ter muito mais dinheiro que os outros e eu mostrar isso em bens materiais. Cara, eu tenho minhas coisas, minha família tá bem, tá sossegada, tranquila. Eu tô trabalhando na chuva, no sol, porque eu treino no ser treinador agora é por amor, e eu amor para o futebol, com o futebol. O futebol me deu tudo, então eu tenho que estar tudo no futebol. É o mínimo que eu tenho que estar, é 100% no futebol. E o dia que eu não treinar, o dia que eu não jogar, que eu não puder fazer alguma coisa do futebol, eu vou me sentir triste. Eu hoje em dia jogo, continuo jogando pelos Legends do Braga. Então, eu sou convidado sempre para jogar e representar o clube. E eu sempre vou jogar e eu vou e me mato nos jogos. E É os a caras vida. pensam, o Argos pensa que está jogando como profissional ainda. Ele não alivia em dividida. E eu falei, cara, não posso brincar. Se o jogo é televisionado, tu não pode. Eu volta tudo lá de trás. Meus amigos vão me zoar. Cara, tem que dar a vida, meu. Não pode aceitar perder. Eu digo pro meu filho, não aceita perder, cara. Não pode aceitar perder. Tu pode não ganhar sempre, que é normal. Mas tu só pode parar de correr e se esforçar quando acabar o jogo. E aí depois tu tem que estar abraçado com teus amigos, com o cara que tu marcou. Mas na hora do jogo, é tudo. Verdade. E tu falou que fez a licença já da UEFA. O Uhum. que tu planeja assim para futuro? Tu pretende trabalhar em clubes como treinador? Pelo que eu acompanho, tu trabalha de forma mais personalizada, né, com atletas. Tu tem essa visão de ir para o clube, não? Eu abri a minha empresa de alta performance para atletas, mas é claro que eu treino meninos às vezes que só querem aprender a jogar, só que eu Sim, não coloco eles nos mesmos grupos dos que querem chegar, né? sim, E eu tenho que ter esse cuidado. Agora, já estou há 2 anos e meio desde que eu deixei de jogar como profissional, abri essa empresa e está crescendo muito. Eu já tenho um estúdio indoor também, continuo nos campos, mas assim, eu tenho um cuidado muito grande para falar se eu quero ir para um clube ou não, porque eu acho que eu não quero ser mais um num clube, sabe? Eu não quero que chegue um treinador, um diretor, um superior e diga tem que botar aquele jogador ali. Tem que botar o meu jogador, aquele cara que é do clube. E se ele não rende no treino, não rende no jogo, eu não sei se eu vou conseguir entender isso. Tipo, entendeu? Porque eu tive na pele isso como jogador, não é fácil. Tu tá bem, tu querer jogar e chegar um cara com o empresário e jogar no teu lugar. Então eu como treinador, eu tenho que gerir essa emoção do atleta, porque às vezes ele chega ali e tu vai mandar o menino embora. Vai mandar um sonho embora porque o empresário chegou e o diretor mandou tu tirar aquele cara. Então eu tenho esse cuidado. Eu não sei se eu quero me meter nisso, eu não sei se eu vou conseguir levar minha metodologia de futebol no clube. Então, por isso que eu potencio os atletas fora do clube para eles serem diferentes nos clubes, para eles serem melhores jogadores. Um jogador que está no banco virar titular, um que está titular ser o destaque, ser o goleador, ser o melhor. Eu tento potenciá-los para eles serem diferentes no clube. Agora, se eu estou num clube e não conseguir ajudá-los, apenas colocar quem o pessoal manda colocar, eu não sei se eu vou gostar disso. Então, eu sim, tenho esse. Eu não sei se eu vou conseguir entrar num clube por isso, mas também não fecho as portas. sim, Pode ser que daqui a pouco eu possa ir para o Braga, posso ir para um clube, posso, para o Maribor. sim. Já tive conversações já sobre isso também no Maribor lá, mas no momento que eu fui, ficou que eu tenho um sonho de um dia trabalhar como treinador lá, mas que eu não tenho hoje para ir, não quero ir hoje. Sim. Não tem a pressa, né? Claro, porque eu tenho meu projeto aqui que é muito bom, muito Sim, grande, está crescendo muito e eu quero expandi-lo. Quero expandi-lo para outras fronteiras, quero para outros países, outras cidades. Então, eu não sei se eu vou conseguir conciliar tudo, até porque eu sou um só. Então, eu tenho que ver se realmente eu quero ou não. Mas eu não fecho portas e também não digo que eu quero estar lá. bacana. E, Argos, o que você falaria para um jogador brasileiro que sonha em jogar a Champions League? Não desista. Que o sonho pode acontecer quanto menos imagina. Quanto menos imagina, tu pode ter alguém olhando um treino que tu acha que tu vai na nhaca e o cara tá ali olhando e vai levar o colega. E eu digo até hoje isso. Tu tá treinando num parque. Alguém atrás da árvore pode ser o diretor do Real Madrid. Se tu não se esforça, o momento tava ali. Era um chute que tu quis levar na brincadeira, era um domínio que tu tava na brincadeira no cansaço, e um cara tava ali naquele momento, olhava e podia dizer, pô, esse cara aí eu vou, entendeu? A gente não sabe o momento que pode estar alguém olhando. Não sabe. E nunca vamos saber. E acho que o prazeroso às vezes é isso, é tu se esforçar, se dedicar e tu não saber se tu vai chegar lá em cima. Mas tu tem que todos os dias sonhar em chegar lá em cima. Mas trabalhar para chegar lá em cima. Não adianta tu só querer, vou lá, mas e aí, tu trabalha? É, Tu se olha, como eu falei, tu se olha no espelho após o fim do dia e tu diz, dei meu melhor hoje. Me alimentei bem, treinei bem, fui 100%. Podia ter sido mais, mas amanhã eu vou mais.
Então, tu ter a tua autocrítica e querer evoluir. Eu sempre tento pensar isso. Tem que evoluir todos os dias. Cada jogo que tu vai mal, tu tem que ir bem no próximo. Cada chute que eu faço mal, o próximo tem que ser melhor. Eu como zagueiro não posso gostar de tomar gol, não posso gostar de perder, não posso gostar de ser driblado. Tenho que ter raiva de atacante no jogo. Mas isso é meu espírito, ter raiva. Agora, após o jogo, eu cumprimento o cara, eu abraço o cara, não tem problema. Mas no jogo não, cara. É um prato de comida que tu tá ali no jogo. É o teu trabalho, é a tua família que tá no campo ali te olhando, te observando. Eu sempre foquei assim. E espero e acho que hoje em dia tem muitos valores aí mais novos que podem ter a chance de chegar no alto nível e irem mais alto do que eu fui, mas se não tiverem fome, ambição e espírito de sacrifício, Como é não vão chegar. difícil. Não vão chegar, desculpa, não vão chegar, vão bater na trave no primeiro, segundo não, vão desistir. Queria te agradecer aí por essa resenha muito foda. Falar um pouco sobre a tua carreira, sobre o futebol da Eslovênia, futebol português. Desejar todo sucesso aí na tua carreira. E dizer que estou aqui à disposição, que eu puder te ajudar também. E quem sabe aí mais para frente a gente possa voltar a conversar e contar mais história, que aqui tem muita história ainda para contar, né? Nada, sempre tem história. A resenha é sempre grande. Não, obrigado eu pela oportunidade. Espero ter ajudado aí o pessoal que vai ver também essa entrevista, que possa ajudar Com algumas certeza. crianças que têm o sonho, né? Que almejam chegar no alto nível, até treinadores que podem, às vezes, querer ouvir, que possam querer ouvir uma palavra, às vezes, de um cara que jogou. Isso Sim, ajuda muito, chega em vários lugares. E tu mesmo, no dia que tu quiser também uma oportunidade, alguma coisa, fala comigo também, posso tentar ajudar. E vamos manter o contato. E com te desejo um certeza. abraço para todo o pessoal que te segue. O que tu deseja para mim, desejo para ti também. Então, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. E Arnos, eu sempre falo para as pessoas que eu faço essa resenha. O meu objetivo dessa resenha é, às vezes, ajudar alguém realmente, que às vezes pode receber uma oportunidade de ir para a Eslovênia, às vezes não sabe nada, às vezes uma fala tua vai ajudar ele em alguma coisa, outro país. Então, o meu objetivo é sempre ajudar alguém que às vezes pode ter uma oportunidade para a Europa, porque todo mundo imagina ir para a Itália, até, mas às vezes pode surgir esse outros mercados, né? É um Em outros mercado rico mercados? e tem muito brasileiro. Então, o meu objetivo com o Submundo realmente é tentar levar o futebol desses países para os brasileiros que não têm muito contato. Exatamente isso. E eu costumo dizer muitas vezes também é importante: o teu sonho pode ser jogar no Real Madrid, mas tu pode jogar no maior time da República Tcheca. Tu pode Sim, jogar e o teu objetivo foi alcançado. Tu chegou no maior clube, como eu cheguei no maior clube da Eslovênia. sim. Então, coisas que tu nunca imagina podem acontecer. Basta trabalhar, se dedicar, que as portas vão com certeza se abrir. E também, querem jogar na Eslovênia alguma coisa, também tem. Pode ver o meu contato no Instagram, também posso falar com as pessoas, também não há problema. Eu estou sempre aberto aqui para ajudar e tenho certeza que o futebol da Eslovênia precisa de bons jogadores também. Verdade. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço.